Hoje o nosso vídeo vai ser sobre bom atendimento é técnica. E nós fomos escolhidos, deve ser porque a gente atende bem os clientes, né? Vamos ver. Eu vou começar com a pauta, vou apresentar vocês. Então, a Jusilene, dá um oi, Ju. É Oi, a nossa pessoal! coordenadora comercial, ela que cuida dos clientes quando eles estão chegando, para entender como funciona a Juscom. O Felipe Santos, ele é o nosso analista fiscal e os clientes adoram falar com ele. Sempre que tem alguma dúvida, principalmente na hora de emissão de notas, que ele ensina bastante, tem super paciência. Então, gente, quem quiser saber emitir notas, pode me chamar. não, mas o Fê é bem... E tá lá na Juscom há 10 anos já, né, Fê? Praticamente. Sim. E a Ana Maria, que muitas pessoas já falaram com ela por telefone, alguns já conheceram pessoalmente quando foram visitar o escritório. E todo mundo quer roubar a Ana da gente, a gente não deixa. Não posso. E a Ana cuida de uma parte do administrativo com a Andrea e da expedição e recepção também do escritório. É tipo um bombril multiuso. Eu sou tipo o Severino. Ela faz de tudo e todo mundo ama a Ana também. Olha, eu separei alguns pontos que eu acho que combina bem com a linha de raciocínio, principalmente na parte de atendimento que a gente segue lá na Juscom. E eu acho que um tema bom para a gente começar é empatia, né? Eu acho que o que a gente pode considerar como empatia. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Gente, cuidado. Ó, vai com calma, gente. Vocês têm que falar. Acho que empatia é importante para você medir, né? O seu nível de atendimento, né? Pelo telefone, por exemplo, é complicado porque você não está vendo a expressão do rosto da pessoa. Mas quando você para ouvir, você presta atenção no que a pessoa está falando, você consegue medir se a pessoa está brava, tentar ouvir, se colocar no lugar, né? Se a pessoa, sei lá, se ela está demonstrando alguma coisa por telefone, aí você consegue, ou até pessoalmente, né? Você ouvir a pessoa, conseguir medir ali o que você vai falar. Então, acho que de empatia é importante, principalmente, você ouvir, né? Para você não ir cortando a pessoa e você acabar não entendendo o que ela quer dizer e não conseguir se colocar no lugar dela. Como a gente está na linha de frente, nós recebemos muito, principalmente por telefone e pelas mídias sociais, nós somos a linha de frente de receber qualquer tipo de questionamento, reclamação ou até mesmo elogio. E a gente tem que ter a serenidade de filtrar isso, né? Como vai chegar isso também para os colaboradores, não é só o cliente. A gente tem que se preocupar com os colaboradores também, que é eles que vão repassar depois. Uhum. Eu acho que a ideia é sempre se colocar mesmo. Em um geral, eu acho que a empatia é você saber ouvir, entender e se colocar no lugar da pessoa antes de repassar a informação. É meio Exatamente. que deixar você um pouco de lado para tentar se colocar e entender a situação e depois conciliar o que, né, a gente consegue fazer de uma melhor forma para atender o cliente de uma forma boa e repassar essa informação também, né, para os colaboradores, gestores, enfim, para terceiros. Fazer essa ponte aí para tentar ajudar tanto um lado quanto o outro. Exatamente. E até ajuda na confiança, né? Porque enquanto a pessoa tá ali conversando com você e você vai já criando um laço de confiança com a pessoa, ela até se sente mais confortável. E aí já é uma coisa boa para o atendimento. Isso é verdade. Que é até um leve spoiler, né, de uma das próximas pautas, que é o relacionamento, né? Que a gente cria esse relacionamento com o cliente, que é onde cria, né, a fidelidade, onde a gente cria esse vínculo com o cliente, que é bem legal. Porque eu, por exemplo, da gente que está na linha de frente, como você falou, da área comercial, quando você chegar numa empresa para ouvir, entender quais são as dores dela, o que ela está passando, e da mesma forma você retornar com isso e passar para a equipe, você também sabe qual que em que momento a sua equipe está, em que momento a gente pode ajudar, cria-se esse elo, a gente fica falando às vezes com o cliente, os clientes já estão lá há alguns anos e eles ainda nos procuram, porque sabe que
a gente pelo menos vai ouvi-los, né, e saber assimilar, entender e passar de uma forma com que o pessoal também se coloque no lugar, né? Por exemplo, hoje, né, em alguns lugares são feriado, e teve um cliente que até nos procurou, teve cliente que pediu, Ju, eu preciso falar com o colaborador porque eu preciso de uma informação e tá vencendo o prazo. E aí a gente se coloca no lugar, né, da pessoa nesse sentido. Não simplesmente deixa de atender porque é feriado. Não vou atender. Exato, a gente não faz exatamente. Exatamente. A gente não, eu já percebi que assim, tá chegando num prazo limite, ele precisa da informação, até para ele conseguir lá o subsídio do Pronamp, e aí eu já consegui falar com a colaboradora, já consegui agilizar e deu certo, né? A gente acabou, e como vocês mencionaram, vai criar esse laço. A pessoa vai saber que não, eu posso contar, independente da situação. Legal. Isso. Então eu vou passar para o próximo assunto. E eu quis começar com empatia porque eu acho que é o que a gente vem buscando, como a Ju falou, há muitos anos, e o que a gente prioriza muito. A gente sempre se coloca no lugar do cliente, sempre. Eu coloquei mais alguns que acaba um tema linka o outro, e aí a gente vai conversando, né? Tá? A gente não precisa seguir a pauta à risca. Agilidade em respostas e conclusões. A gente precisa ter um pouco de cuidado com o que a gente promete. Então, por exemplo, às vezes o cliente tem muita urgência, ele precisa resolver aquilo naquele momento. Só que não é assim que funciona. Nós temos uma carteira de clientes de 300 empresas, mais ou menos, né? Pela última contagem que a gente fez. E não tem como a gente resolver a urgência de todo mundo naquele momento. Só que o cliente não sabe disso e a gente não quer que ele se sinta só mais um. Então, a gente tem que ter um jeitinho de explicar para ele que temos outras demandas, né, na fila, e que a gente vai priorizar, com certeza. A gente sempre prioriza quando é um caso de urgência, sempre. Tem que ponderar isso também, né? Às vezes é uma fiscalização e a pessoa tá para perder a empresa, a gente tem que atender naquele momento. Então, a gente tem que dar um jeito de sair correndo. Mas como que vocês fazem para ajustar isso? O que vocês priorizam, né? O que vocês... como vocês demonstram para o cliente que a urgência dele é urgente, mas que também tem outras urgências que a gente precisa dar um jeito de resolver num tempo bom para todo mundo? Bom, o que eu vejo, assim, para medir, né? Porque às vezes o cliente chega e fala, Ju, eu preciso alterar, eu preciso urgente de um CNPJ, eu preciso que a empresa seja constituída dentro para amanhã. E assim, eu entendo que internamente as áreas, né, técnicas têm os prazos, tem o programa, né? O que hoje eu percebo e que já mudou um pouco, o cliente, ele só precisa mesmo que você mantenha ele informado. Quando chega essa situação, eu já deixo bem claro que, peraí, você tem essa demanda, se tornou urgente, mas, até o próprio órgão, por exemplo, ele tem os prazos. Então, não adianta eu prometer para você que amanhã você vai ter a sua empresa totalmente constituída. Então, e manter o cliente sempre informado, né? Eu segui esse passo. Agora eu tô fazendo isso. Agora eu tô fazendo isso. O WhatsApp, ele trouxe essa agilidade para o nosso dia a dia, né? A gente fala muito com o cliente por WhatsApp. E às vezes, assim, por exemplo, o cliente me manda o WhatsApp, eu estou em reunião, por exemplo. Eu percebo que o cliente até entende, né? Fala, eu estou em reunião. O cliente até pede desculpa, fala assim, não, desculpa, depois você me retorna e tal. Só que você tem que retornar. Porque também se você... É isso que eu ia falar, de ter esse feedback. Exato. Sim, E a gente consegue filtrar, né? Às vezes você tem o feeling de saber se realmente aquilo é tão urgente assim, porque tem cliente que acha que tudo é urgente, né? Tudo é para ontem. Só que você consegue ter esse feeling, consegue mostrar para ele que não é tão urgente assim, calma, a gente consegue, dentro de um cronograma aí, trabalhar as informações para você. Sim, acho que é muito da conversa também. Porque, assim, foi o que até você comentou. Tem cliente que tudo é urgente, mas a gente tem que ponderar qual que é a urgência.
E também, né, como a Priscila falou, até a história do feedback. Porque se a gente conversar com o cliente e falar assim, ah, tá, você precisa disso aqui, mas para quando? Ou para que você precisa? Ah, preciso de urgente, eu preciso, sei lá, abrir uma conta, preciso de um tal documento. Tá, mas a gente consegue aguardar 2 dias? Porque, né, enfim, precisa preparar o documento para fazer com calma, com excelência, para entregar uma coisa certinha e completa, né, para você, a gente precisa de um tempo. Então, se a gente conversar e for passando esse feedback para o cliente, eu acho que a gente consegue atender com agilidade e não ter nenhum problema, né, nem no futuro, nem no momento, criar ali um atrito, né, ou nenhuma confusão. Acho que a ideia da conversa é a melhor resposta, né, no caso da agilidade. Comentar, Ana, só essa questão do acompanhamento é essencial também. Se o assunto começou com você, é importante você acompanhar mesmo, ver se o pessoal, não no sentido de cobrança, né? A gente sabe que todo mundo lá é responsável, cumpre os prazos, tal, não nesse sentido, mas até mesmo para o cliente sentir que ele, não, realmente ela está preocupada em resolver o meu problema, sabe? Eu acho muito legal ter esse acompanhamento também. Os clientes, quando me procuram, e aí eu já passei para a área, eu sei que a área já está tratando, eu até falo para o cliente, ó, resolveu, tá tudo certo? Ele, não, ó, já estou falando, já tá tudo certo, muito obrigada e tal. Esse caso que aconteceu agora pela manhã, foi isso também. Eu sei que a Naná, até, né, eu direcionei para a Naná que atende a empresa, a Ana Lúcia, e ela falou assim, Ju, eu já vi o e-mail dele, eu já estou tratando, tal, pode passar meu contato. E aí, assim, eu já falei com o cliente já sabe que ela está tratando. Então, assim, sabe, você vê que tem uma continuidade do atendimento, Sim. né? A próxima questão da nossa pauta é o que é necessário para fidelizar o cliente? Além dos nossos lindos sorrisos, a nossa simpatia. Mentira, isso eu vou cortar, tá? O nosso café. O nosso café. Eu já anotei isso aqui. Além dos nossos lindos sorrisos, o que vocês acham? Além de tudo que a gente já falou, que eu acho que o que a gente falou até agora é em busca de fidelizar o cliente, né? Porque a Juscom não funciona se a gente não tiver os nossos clientes. E aí eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para pontuar com relação a isso. O que vocês acham importante para fidelizar os nossos clientes? Sem ser falso, né? Porque não adianta você ficar lá. Ai, gente, você é ajudando. E o cliente percebe. Tem que ser, Percebe. Tem que ser de verdade, assim. Eu sempre parto por isso. Se eu falo isso para algum cliente, é porque é de verdade. Porque ele é especial para mim por algum motivo. Ou porque eu indiquei, ou porque eu conheço há muitos anos. E aí tem cliente que a gente vira até amigo, né? Já sai para viajar, sai para ir para um happy hour. Aí eu queria que vocês me dissessem. Acho que passar credibilidade, né, pro cliente, né, principalmente. Não você passar um discurso para ele, criando uma expectativa nele, que ele vai ser atraído por essa expectativa. Acho importante você ser sincero também. É uma coisa que eu tinha até falado para vocês, acho que entra nessa pauta, que é daquilo de uma pessoa insatisfeita, ela acaba repassando o relato, né, que ela teve para até 20 pessoas. E com a ajuda do celular, isso pode chegar até 21 mil pessoas. Então, imagina, você já perde... Com a internet, né? Com as mídias sociais hoje. Você já perde uma pessoa, né? E outras por nunca tiveram contato, mas pelo relato dessa pessoa, elas nunca vão. Você não teve nem a chance. Então, assim, é importante você não criar expectativa, passar credibilidade, porque volta naquele aspecto do laço de confiança, né, que você cria. Quando você vai numa loja, o que faz você querer voltar naquela loja é justamente, não, aquela pessoa me atendeu tão bem, eu vou voltar lá. Então, assim, acaba sendo a primeira opção, né? Quando você passa a credibilidade, tem um bom atendimento, a pessoa volta. Então, é uma coisa que você tem que manter, sabe? Sim. Uma coisa que eu acho muito legal a parte da fidelização é sempre mostrar para o cliente que ele não é só um número, e sim que ele é uma pessoa importante. Então, sempre, até falo no departamento fiscal mesmo, a gente sempre trabalha isso, de tentar não ficar mandando e-mail generalizado ou só mandando prezados. E sempre se direcionar a um nome, a uma pessoa.
identificar essa pessoa, porque isso traz uma aproximação do escritório com o cliente. Tanto que tem cliente que eu nunca vi pessoalmente, né? Mas eu sei que eu tenho uma proximidade Até bem hoje, grande até com o hoje. Eles vão cliente. te conhecer no vídeo, Fê. Vai todo mundo te conhecer agora. E hoje... Mas tem bastante disso. Então, a gente tentar sempre conversar com o cliente, entrar na parte da empatia para entender o cliente e sempre ser, acho que, bem sincero em geral, tanto com o seu serviço quanto com o seu atendimento. E sempre tentar ser bem claro, sabe? Entender realmente o cliente e ter essa pessoalidade, né? Que é a palavra correta. É ter uma pessoalidade com o cliente para trazer, né, esse vínculo. Porque, né, além da credibilidade que a Ana já falou, que é um ponto muito importante, eu acredito que também a pessoalidade seja um ponto muito bom. Que é o que faz a gente voltar numa loja para comprar, essas coisas. Uma coisa que você falou, e eu sempre relutei antes, hoje a Ana também cuida do TI da Juscom, e aí antes eu cuidava. E sempre falaram assim, coloca aquelas respostas automáticas para o cliente ver que a gente recebeu o e-mail. Eu falei, não. Acaba que cai na mesma coisa. Não é um feedback, resposta automática. Pelo menos para mim, eu tenho isso. E esse atendimento é muito ruim, porque você parece que é um robô que está lidando com você. Então, quando você tem essa coisa de tratar cada cliente de uma maneira, acaba que é um atendimento humanizado. Um atendimento, assim, personalizado para cada pessoa. Então, você acaba lidando, se moldando com aquele tipo de pessoa. Então, isso é muito legal. Não manter... Eu acho que isso faz com que a gente fidelize o cliente. Eu acho que esse atendimento personalizado faz toda a diferença. Sim, eu acho que até porque os clientes não são todos iguais. Então, acho que até no momento que a gente fala com o cliente, porque tem cliente que gosta muito de falar de uma forma muito técnica. Então, você pode falar com termos mais difíceis, entrar numa legislação, no meu caso, de uma forma mais abrangente, que o cliente vai entender que para ele tá bom dessa forma. Tem outro cliente que ele não fala de contabilidade. A história dele é, sei lá, vender quadro. Então, ele não vai entender sobre... E ele não quer entender, por isso que a gente tá lá. Então ele só quer saber o que eu pago, o que exatamente. E a pessoa se enjoa se for muito técnico. Sim, exatamente. Então, de explicar, de falar que para esse tipo de cliente, você sabe que você não pode sair falando da legislação, um termo difícil, que ele não vai entender, não vai gostar, e vai falar, vou pro próximo. Então, é você entender e falar, não, cliente, é porque dessa forma... É assim, assado, explicar de uma forma tranquila, que ele consiga entender sem problemas, e nisso você continua uma relação aí de amizade. Isso mesmo. Eu acho que vocês foram bem abrangentes também, né, nesse ponto. Eu percebo que lá no escritório desde lá da parte comercial mesmo, tanto que a gente até personaliza nossas propostas para cada cliente de um jeito. Hoje lá a gente não tem uma proposta padrão, o contrato de prestação de serviço sim, mas a proposta inicial ela é personalizada para cada cliente. Então já começa desde aí. A gente já começa essa fidelização, essa credibilidade nesse início. Porque, afinal de contas, gente, quem está do outro lado não é empresa, são pessoas. Então, assim, a gente tem que ter, como o Fê falou, essa pessoalidade. Porque você lida com pessoas, você não está lidando com... Sim, nós tratamos os números, mas quem traduz, quem está lá do outro lado para saber, são pessoas. Então, a gente não pode trabalhar achando que estamos trabalhando com máquina, como a Ana falou, ficar uma coisa mecânica. Não, são pessoas, e pessoas querem sim ter essa pessoalidade. Agora, nessa época, a gente está sentindo tanta falta de pessoas, né? Por quê? Um carinho, quem não gosta de um carinho, né? Você exatamente, de um olho mesmo, né? De um olho no olho, quando a gente faz os nossos eventos lá, as nossas palestras, a gente vê, assim, como é bacana você ter esse olho no olho, você percebe realmente situações, você acaba descobrindo outras. Então, assim, são pessoas e precisa ter esse tratamento mesmo, falar a linguagem que o cliente ouve, né? A gente precisa, a gente aprendeu nesses anos aí que não adianta eu falar e o outro não conseguir entender. Então,
até quando a gente manda a proposta, a gente pergunta, por exemplo, você quer receber a proposta como? Você quer que eu venha aqui, te apresente a proposta pessoalmente? Você quer que eu possa te mandar por e-mail? Posso te mandar por WhatsApp? Então, por quê? Porque a gente entendeu realmente, Fê, que cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito de entender as coisas, cada um tem a sua forma, não que seja certo ou errado. Não, mas cada um tem a sua maneira, né? A gente aprendeu, de alguma forma, a tentar analisar o perfil e falar a linguagem que o cliente quer ouvir. Exatamente. Uhum. A Ju tinha falado sobre, nessa época, né, a gente manter a pessoa ali próximo, né? Porque estamos todos afastados, né? Então acaba que o contato foi restringido. Então, assim, uma maneira de você manter esse contato próximo é do telefone, sabe? Então, às vezes, você iria enviar uma coisa por e-mail, um retorno por e-mail, liga, porque você mantém esse atendimento aquecido, esse contato aquecido. É verdade. Então, É verdade. principalmente atualmente, sabe? Porque a pessoa... muita gente tá, assim, meio aflita com a situação que atualmente nos encontramos, né? Então, acho que você conversar com a pessoa, manter um tato, acho que é interessante, principalmente pelo que a gente está passando atualmente. Verdade. Com certeza. Vamos lá. Nós falamos já de empatia, agilidade nas respostas e conclusões, o que é necessário para fidelizar nossos clientes. Agora, eu acho que linka muito com fidelizar clientes. Como que a gente faz e o que vocês acham importante, né? Porque somos mais de 30 colaboradores, eu acredito que cada um tem a sua forma de pensar. Mas o que vocês fazem ou acreditam que mantém a nossa reputação como uma empresa que atende bem, que tem um atendimento diferenciado, que tem a empatia, que cuida do cliente? O que vocês acham que isso... qual a nossa reputação e como que a gente consegue manter ela? Eu acho interessante as pesquisas de satisfação, né? Por elas você consegue medir o quanto o cliente, o que ele gosta na empresa, o que ele não gosta. As pesquisas de satisfação são uma ótima maneira, né, de conseguir medir o que o cliente gosta, o que ele não gosta. Eu acho que é uma coisa que pode ajudar, né, na eficácia ali da solução de problemas. Por isso que a gente insiste tanto para que os clientes respondam, né? A gente é até chato às vezes, mas é porque é muito importante para nós, não só pela reputação, mas que a gente consiga continuar atendendo e ver uma forma do cliente, porque às vezes na correria ele não consegue falar, olha, tal departamento não tem me atendido da forma que eu espero, tal pessoa, às vezes, né? Difícil eles pontuarem pessoas, mas às vezes o departamento ou as guias que ele quer receber um pouquinho antes, às vezes na correria do dia a dia ele não tem a oportunidade de se pronunciar com relação a isso. Então as pesquisas a gente faz exatamente para pegar esses pontinhos para sempre manter a excelência no atendimento e poder manter o nível, né, que a gente procura ter com os clientes. A pesquisa é uma ótima... Eu acho até que assim, a gente acredita que estamos entregando um serviço que pra gente é o legal, mas às vezes o cliente não recebe da mesma forma. Então é legal ele até, na ideia da pesquisa, né, pra gente saber essa reputação, é de saber como ele enxerga. Porque, né, são visões diferentes, lugares diferentes, ideias diferentes. Então é até legal pra gente ter essa percepção de como a gente está entregando e como ele está recebendo. Para a gente conseguir medir o que a gente precisa melhorar, o que não, né, o que está ruim, né, precisa melhorar, o que está bom a gente pode melhorar mais ainda. O que falta, né, Fê? O que falta a gente fazer. Então, acho que essa é a percepção legal que a gente tem com a pesquisa, que é uma parte importante para a gente entender como a gente está aí perante os clientes, nossa reputação. Eu acho que eles tocaram num ponto bem específico, que é a pesquisa, que é exatamente isso que a gente procura com ela. Manter o nosso nível de atendimento e saber como está a nossa reputação, principalmente com os clientes, né? E manter o que a gente tem de bom. Eu acho que uma coisa importante também, Pri, que a gente frisa muito, assim, a gente não vende ou não promete nada que a gente não consiga entregar. Então, no momento, eu acho que isso ajuda também na fidelização, sabe? Você não prometer algo que você realmente não vai conseguir fazer. Mostrar sinceridade, né?
a gente já falou aqui de prazos, mas, por exemplo, chegam algumas demandas para nós que a gente é bem claro, ó, nós não executamos, mas a gente tem parceiros que nos ajudam nessa área, seja na parte, por exemplo, um advogado tributarista, ou agora nós temos a área jurídica, né, mas que trata, além da parte trabalhista, trata desse suporte jurídico. Então, a gente acaba dizendo que, ó, não, eu digo Juscom, né? A Juscom não faz, mas a gente tem parceiros que vai nos ajudar nessa demanda, sei lá, numa licença, por exemplo, num registro de marca, a gente não faz, mas a gente tem parceiros que nos ajudam. Então, acho que também essa sinceridade ali de você não prometer ou não já falar, oh, não, pode deixar, eu faço. Eu acho que vai gerar frustração, o cliente vai se sentir enganado e vai ter essa quebra aí já de cara no relacionamento, nessa fidelização, sabe? Eu acho que, pelo contrário, você ser sincero só tende a fidelizar, só tende a realmente ele saber, não, ó, eu posso contar, em si, eles não vão resolver, mas eles vão me indicar, vão me direcionar para o caminho correto. Então, eu acho que você não prometer algo que você não possa entregar, acho que também é o essencial, sabe? Essa sinceridade acaba te ajudando na fidelização no dia a dia depois. Acho que até o pós-venda também ajuda, né? Você vê como que o cliente está se sentindo em relação à empresa, né? Para você saber o que melhorar, o que isso que eu ia falar. A Aninha falou do pós-venda, a gente tem implantado, por exemplo, a agenda de retenção, que é exatamente isso que a gente faz, né? Agora, nesses últimos 3 meses, a gente fez muito por telefone, por WhatsApp, a gente buscou mesmo aí saber como que as empresas estavam, como que eles estão conseguindo lidar com esse período. Então, dentro aí do nosso cronograma de atividades da área comercial, a gente tem a gente chama de agenda de retenções, né? Uhum. Que é realmente isso, ir lá e tomar um café, saber como que tá. E nesses papos surgem esses insights, né? De o que a gente pode melhorar, o que está faltando. A pesquisa, ela ajuda muito, como a gente já comentou, mas aí, aquele olho a olho, né? Que a gente já falou aqui, faz toda a diferença. E aí, a gente tem esse feedback, eu acho que ajuda também a fidelizar. Os clientes se surpreendem muito, porque eles entendem que eles não são mais um número para nós, que realmente a gente está preocupado com o negócio e preocupado com ele, né? Então, a gente tem também essa parte de pós-venda, de agenda de retenções que a gente chama, né? Eu acho que é extremamente importante. Legal. Vou partir para o último assunto, galera. Está acabando o nosso vídeo. Nossa, já! Já! Não, passou muito rápido. O último eu deixei para a gente falar sobre o relacionamento. A gente já falou, eu acho que, querendo ou não, em todos os outros temas que a gente abordou. E o que eu coloquei aqui é relacionamento com o cliente, como manter e como priorizar. Priorizar, eu acredito que seja aquele que a gente falou das urgências, né? E para nós, não é porque o cliente fatura R$1.000 por mês ou 5 milhões, 15 milhões, que é diferenciado. A gente procura atender todos da mesma forma, todos têm as suas urgências, todos têm as suas características, né? E aí eu queria que vocês pincelassem um pouquinho para a gente ir concluindo. Eu acho que do relacionamento com o cliente, além de tratar o contato direto com ele, eu acho interessante manter a equipe motivada para atender bem, sabe? Você só consegue atender bem se você também estiver ali motivado para atender bem. Então, acho que no relacionamento do cliente, você manter motivado, você treinar o pessoal para saber como responder, como lidar com certas situações, né? E aí, nisso, você vai conseguir um bom atendimento. O engajamento das pessoas que estão ali para atender mesmo, acho que é primordial, né? Acho que não faz toda a diferença. Trazer essa empatia, esse engajamento para a equipe também, né? Acho que é importantíssimo. O que vem muito, assim, também de técnica de atendimento, sabe? Para você poder atender bem, assim, o que eu tento fazer, né? Pelo telefone, mostrar que eu tô sorrindo para a pessoa, né? Porque mesmo que ela não esteja vendo, sim, ela vai dá sentir. para saber. A voz fica diferente. Dá pra sentir.
assim, mesmo você não sendo uma pessoa muito de... Tem gente que não sorri muito, né? Então, não tem como você também forçar a pessoa a ser super feliz. Então, acho que manter, assim, sempre a animação, né? A sua energia passa para a pessoa. Passar. Eu lembro de uma Exatamente. vez, eu não sei, acho que você vai lembrar disso, que uma cliente ligou ou falou para a Ju que quando ela tá mal, ela liga na Juscom para falar com você. Que ela falou assim, às vezes meu dia tá péssimo, aí eu ligo só para falar com a Ana, porque aí eu já, minha energia vai lá em cima e eu sigo minha vida. Lembra disso? Verdade. Eu não lembro quem foi que disse isso, mas eu lembro que disseram. Faz toda a diferença, faz toda a diferença. Eu já fiz também vários treinamentos de atendimento e sempre falam, sorria sempre. Às vezes a pessoa tá num dia que ela pensa assim, eu preciso descontar o que eu tô passando hoje em alguém. Daí você consegue atender ela quebrando tudo aquilo que ela tá sentindo de ruim, faz a diferença para a semana dela inteirinha. Exatamente. A pessoa até se sente envergonhada às vezes, Fala, nossa, né? eu Tipo, tratei ela liga já assim, tudo bem? Como você tá? Pronto, já a pessoa já, opa, pera. Desse jeito você reverte até uma situação negativa, né? Você mantendo a educação. Uma coisa que a gente tem na Juscom, que eu acho que afeta o nosso relacionamento com o cliente, é a resiliência, né? É você não deixar se levar, mas você se erguer e conseguir manter assim, a calma de tudo. Então, acho que isso que ajuda você conseguir um atendimento bom e até mesmo você mostrar aquela empatia para o cliente, né? Ultimamente a gente tem feito bastante treinamento nessa parte de atendimento ao cliente. Por quê? A Juscom cresceu e vieram outros colaboradores. A maioria dos colaboradores lá tem mais de 2, 3 anos. E eu vejo que a Solange, na hora de fazer a entrevista, ela tenta ver um perfil que combine com a galera lá. Porque todo mundo lá é bem para cima, as pessoas gostam de estar junto fora da Juscom, e eu acho que isso faz a diferença também no relacionamento com o cliente, porque aí a gente sabe como passar para o colaborador, como atender aquele cliente, como que o cliente funciona, enfim. E aí os últimos valores, né? Os propósitos que a pessoa busca e os valores da empresa, tem uma coisa casada. E aí os treinamentos têm ajudado bastante a gente fazer esse link com as pessoas novas que entraram, para saber a nossa cultura, como que funciona. E aí eu acho que faz a diferença também no nosso relacionamento com os nossos clientes. Isso faz com que a gente mantenha e priorize todas as demandas também, né? Eu acho que já foi bem, explicado, né, sobre a parte do relacionamento. Eu acredito que seja realmente isso. É a gente trazer essa energia, que a gente trabalha já em um ambiente que a gente sente, né? Eu acho que o ambiente onde a gente trabalha traz bastante disso. Dessa energia que a gente tem que ter e de passar isso para o cliente de alguma forma, mesmo não estando pessoalmente, pelo telefone, né, como a Ana falou, que é atender com um sorriso, né, na voz. Eu acho que é trazer essa energia para o cliente, sempre ter essa empatia de entender e passar e ter essa troca de energia, né, por telefone mesmo, e sempre trazer o feedback. Eu acho que o feedback é uma parte importante também, tanto no início, né, ali no início de um contrato, você vai conhecer o cliente, aí assinou o contrato, nesse período que ele está iniciando, então sempre manter essa conversa, sempre ter esse acompanhamento, que é muito legal, que a gente mostra que o cliente é importante, independente se o faturamento é R$1.000 ou 1 milhão, mostrar que, né, independente de valores, ele é uma pessoa importante para o escritório, e mesmo depois que entrou esse pós, né, daí de uns 3 meses, geralmente, a gente mostrar que a gente está interessado em saber como que ele está, como ele está se sentindo dentro do escritório, se os problemas que ele tinha antes, se está sendo sanado, ou o que a gente consegue fazer para ajudar a sanar ou melhorar a relação dele. Até trazer a ideia que hoje a contabilidade, né, está vindo junto, que é da contabilidade parceira do cliente. Então a gente vai deixar de ser só o departamento que envia imposto, ou que manda um relatório, ou que cuida ali da folha, e se tornar mesmo um parceiro. Então, na ajudar em decisão, em tomada de decisão. Então, o que você acha melhor? Eu acho melhor seguir por esse caminho, ou por outro. Então, é nessa construção, desde o início do contrato, que a gente vai conseguir chegar
nessa parceria até em tomar de decisões mais importantes. Não só contribuindo, né, com um relatório, mas sim uma opinião mesmo, mais de, né, técnica. Essa visão de relacionamento é muito importante. Eu acho que nós fomos escolhidos para fazer esse vídeo pela proximidade que nós temos com os clientes e por esses... Tem um monte de histórias que a gente pode contar aqui. O P tá há 10, a Ana tá há 3 anos. Eu tô lá desde que eu nasci. A Ju há 16 também, desde que ela nasceu, praticamente. Então, então é legal que a gente tenha essa proximidade com o cliente, esse relacionamento e essas histórias para contar. Gente, está chegando ao final do nosso vídeo. Foi muito legal gravar com vocês. Eu adorei, foi ótimo. Eu adorei todos os pontos que vocês colocaram. E quero agradecer a disponibilidade de todos. Quero falar para quem está assistindo o vídeo para curtir nosso canal, acompanhar todos os nossos vídeos. A gente tem colocado muita informação, a gente está, de certa forma, abastecendo todos os nossos clientes, né? De uma forma mais prática também, como o Fê falou, não tão técnica, para que todas as pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo possam aproveitar. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. Nos sentimos lisonjeados em participar. E a cara tá até doendo, de tanto que eu sorri. É um exercício.